Matemática é legal. Matemática é legal. Pessoal, é o seguinte, no exercício 2, item 1, está dizendo o seguinte: você já escreveu os 10 primeiros números quadrados perfeitos anteriormente. Agora extrai a raiz quadrada de cada um deles. Após a extração das raízes, compare os resultados obtidos. Registre sua conclusão. Lembrando, os 10 primeiros números quadrados perfeitos, né, que a gente viu foi o 0, o 1, o 4, o 9, o 16, o 25, o 36, o 49, o 64, o 81, e acrescentamos também um 11º aqui, que seria o 100. Ele pede aqui o exercício para determinar as raízes quadradas desses termos. Então, primeiro ali, temos que fazer raiz quadrada de 0. Então, raiz quadrada de 0. Raiz de 0 é 0. Por que 0? Porque 0 vezes 0 dá 0. O segundo número é 1. Então, nesse número, temos que fazer raiz quadrada de 1. Raiz quadrada de 1, temos dizer que número vezes ele mesmo dá 1. É o próprio 1, porque 1 vezes 1 é 1. Então, aqui a justificativa é que 0 vezes 0 é igual a 0. E no segundo, 1 vezes 1 é igual a 1. O terceiro item é o 4. Temos que fazer raiz quadrada de 4. Raiz de 4, como a gente bem sabe, é 2. Por que 2? Porque 2 vezes 2 é igual a 4. Depois do 4 é o 9. Raiz quadrada de 9 é 3. Por que mesmo é 3? Porque 3 vezes 3 é igual a 9. Próximo, raiz quadrada, então, de 16. Raiz de 16 é 4. Por que 4? 4 vezes 4 é igual a 16. E assim segue. O próximo é o 25. Raiz de 25 é 5, porque 5 vezes 5 é igual a 25. Próximo é o 36, que é igual a 6, porque 6 vezes 6 é igual a 36. Vamos até o último. Próximo é o 49. Raiz de 49 é 7, porque 7 vezes 7 é igual a 49. Próximo, depois do 49, é 64. Raiz quadrada de 64 é 8, porque 8 vezes 8 é igual a 64. Depois do 64 é o 81, que é igual a 9. Raiz de 81 é 9, porque 9 vezes 9 é igual a 81. E depois do 81,
finalmente, o último raiz quadrada de 100, que é igual a 10, porque 10 vezes 10 é igual a 100. Nesse exercício, registre sua conclusão. Nossa conclusão aqui deve ser a seguinte, que toda raiz quadrada de um número é o fator que é multiplicado por ele mesmo. Calma aí. Deixa eu pôr uma fórmula aqui. Toda raiz quadrada é dada pelo fator que multiplicado por ele mesmo resulta toda raiz quadrada de um número é dado pelo fator que multiplicado por ele mesmo resulta nesse número. Galerinha, é o seguinte, nesse exercício 2.2 está nos mostrando aqui, segundo o texto, como chegar numa raiz aproximada, naquelas raízes que não são exatas. A gente viu no exercício 2.1 aquelas raízes quadradas, né? Raiz de 1, raiz de 4, raiz de 9, e os números que ficam entre esses números, como a gente descobre? Por aproximação, por tentativa. Por exemplo, você já escreveu e extraiu a raiz de 10 primeiros números quadrados perfeitos. No entanto, nem todo número é um quadrado perfeito. Se você observar aqui, gente, ele pede a raiz quadrada de 6. Né? Sabemos que a raiz de 4 é 2, a raiz de 9 é 3. Então, a raiz de 6 é um número entre 2 e 3. Ou seja, ele é maior que 2, menor que 3. Então, visto isso, então a gente sabe que a raiz de 6 está entre a raiz de 4 e a raiz de 9. Para estimar a raiz quadrada não exata, podemos fazer o seguinte, ir testando. Maior que 2, testar 2.1, que ao quadrado é 4,41. Depois 2.2, que é 4,84. 2.3, 5,29. 2.4 ao quadrado, que é 5,76. 2.5 ao quadrado, que é 6,25. Veja que aqui passou de 6, né? 6,25. E aqui está bem próximo, né, ao 2.4. Quer dizer que o resultado de raiz de 6 é um número entre 2.4 e 2.5. Considerando uma casa decimal, podemos encontrar essa aproximação. Ok? Espero que vocês tenham entendido. Aqui não há nada para resolver, apenas concluir esse raciocínio. Matemática é legal. Matemática é legal.